a Petrobras e o desenvolvimento do Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli de Azevedo. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Presidente, vamos falar um pouquinho do meio ambiente, ou com aquele grande acidente que houve com a British Petroleum, lá no Golfo do México. Os ânimos ficaram muito assim exaltados e os medos também vieram à tona, né? E há muito medo que a exploração de petróleo do pré-sal, como é uma coisa em alto mar, uma coisa de alto risco, envolve muita tecnologia, muito perigo, há um temor de que isso venha acontecer também um grande acidente ecológico no Brasil. Quer dizer, o que é que o senhor diria para tranquilizar esses temores ou para fazer até uma análise sobre esse tema? Olha, eu acho que o acidente de Macondo deixou 3 grandes lições. A primeira lição é que os acidentes podem ser evitados. Como é que pode evitar o acidente? Se você seguir os procedimentos recomendados pela melhor técnica. Nós achamos que no acidente de Macondo nem todos os bons procedimentos foram seguidos. Portanto, poderiam ter, se fossem tecnicamente seguidos, não aconteceria um acidente. Segundo, que a indústria precisa melhorar a tecnologia dela, isso é um problema da indústria como um todo, de recuperação e contenção da eventualidade de um acidente. Então, o conhecimento que hoje se tem de perfuração de poços paralelos para drenagem de poços que estejam descontrolados, o tempo que se levou para conter os vazamentos, exige uma nova tecnologia. Então, é preciso investir em novas tecnologias na contenção e na contenção e na recuperação dessas áreas. E o terceiro ensinamento é que a natureza é muito sábia e ela se recupera. Mesmo aquele volume de acidente no Golfo do México, os efeitos que permanecem, as sequelas que permaneceram lá são relativamente pequenas. Então a natureza se recupera. Então com isso nós queremos dizer o seguinte, que nós temos que ser rígidos nos procedimentos. Primeiro. Então nós estamos aqui no Brasil já com legislação mais rígida do que no Golfo do México, e nós, como somos a maior empresa do mundo em águas profundas, nós temos hoje mais sistemas de produção em águas profundas do que somando a segunda, a terceira e a quarta empresa. Nossa. Nós temos 45 sistemas de produção nesse momento, se somando a Exxon, a Shell e a BP, elas juntas têm 42. Nossa. Nós temos mais do que... Nós somos a maior, então nós temos mais responsabilidade do que os outros. Nós temos procedimentos internos nossos que são muito duros, muito rígidos. Então nós estamos seguindo e aprofundando esses procedimentos. O fato de ser estatal ajuda nisso? Não. Não, né? Não, esse é o problema, está na área com um grande processo, com um sistema complexo e que nos obriga a forçar nossos procedimentos internos. Por outro lado, o estatal aí é outra questão. Quer dizer, os órgãos reguladores no Brasil estão, digamos assim, sendo mais rígidos na fiscalização, que é normal numa situação dessa. Então, coisas que anteriormente não eram consideradas impeditivas de produção passam a ser. Né? Então, você passa a exigir uma série de coisas mais em função de você considerar que tem mais risco nesse momento. Então, nesse aspecto, nós estamos fortemente voltados para procedimentos. Segundo elemento importante do conhecimento, da experiência que nós tivemos, nós estamos avançando nas novas tecnologias de contenção e de recuperação. Junto com grandes empresas internacionais, nós estamos investindo em novas tecnologias de contenção no fundo do mar, de equipamentos que possam neutralizar os vazamentos, investindo fortemente nisso. E terceiro, nós estamos reforçando mais ainda, digamos assim, a cultura de consciência do risco ambiental. Ou seja, cada vez mais nós temos um processo que é avaliar os impactos ambientais como elementos cotidianos do nosso processo de decisão. Então, sempre nós vamos ter que ter elementos ambientais no nosso horizonte de decisão. Com isso, eu acho que nós vamos ter mais dificuldades no curto prazo, mas no longo prazo nós vamos ter uma relação mais sustentável, mais tranquila com o meio ambiente. Agora, presidente, nós nunca tivemos desastres, acidentes de tal magnitude, mas tivemos alguns aqui, né? Naquela época houve muitas discussões, os sindicatos fizeram algumas críticas sobre os procedimentos adotados ou deixados de adotar. Que balanços, que lições, o que nós aprendemos
desses acidentes aqui? O que nós já estamos fazendo? Nós tivemos aqui um acidente trágico, sem dúvida, uma P-36 foi um acidente muito dramático, mas não teve vazamento, teve mortes, né? Nós perdemos trabalhadores nossos, o que é uma coisa absolutamente trágica e lamentável, mas não teve vazamento. Os vazamentos que nós tivemos foi na área de transporte, não foi na área de produção. Foi dutos que romperam ou navios que tiveram problema. Então, no mundo mesmo, nós nunca tivemos grandes acidentes na área de produção. Nós tivemos na área de transporte, que é outro tipo de situação. Tubulações que se rompem, navios que batem e rompem o casco. É no processo de transporte. Nós investimos fortemente nisso através do programa Pegasus, que mudou os navios, as cargas e as questões. E investimos fortemente nos processos internos e na cultura interna. Um indicador, por exemplo, que é o taxa de frequência de afastamento dos acidentes com afastamento, TFCA chamado, caiu de uma faixa de 14 por 100 mil horas de homem para 0,5 hoje. Em comparação com a situação internacional, como é que é isso? Nós estamos no patamar internacional das empresas do nosso tamanho. Menor risco de acidente. Menor risco de acidente. Nós saímos de 14 para 0,6, 0,58, tá certo? De 1998 para cá. Então é um avanço extraordinário. Não quer dizer que nós não tenhamos um problema. Acabamos de ter um episódio trágico na sexta-feira, né? Nós tivemos 4 fatalidades no helicóptero, né? que não sabemos ainda a causa, mas o fato é que o helicóptero levantou o voo e não conseguiu chegar no aeroporto e teve um acidente. Tivemos 4 fatalidades. Tivemos uma fatalidade numa produção em terra de um trator que perdeu o controle e acabou passando por cima do motorista do trator, do operador do trator, que é uma fatalidade grande. Então, nós temos que melhorar e temos que nos preocupar mais ainda com a condição de segurança de nosso processo. Com todos esses cuidados que a Petrobras adota, né, pegando assim uma escala de 0 a 10, qual seria a probabilidade de ocorrer no Brasil, no futuro da exploração da camada de pré-sal, um acidente similar a esse do Golfo do México? Eu acho que é muito baixa, é um evento extremamente raro, eu diria que muito raro, por várias razões. No pré-sal nós temos... o grande problema do pré-sal são, digamos, a profundidade da água, né, lâmina d'água, mas isso não é o elemento que foi principal para o Golfo do México. Nós temos distância da costa, mas também não é um grande problema. Nós não temos alta temperatura do pré-sal, porque o sal é isolante térmico. Nós temos provavelmente alguma coisa de pressão, mas nós não sabemos ainda o gradiente de pressão que nós temos. Mas eu acho que é um evento muito raro, o evento de acidente. Ele pode ser dramático, mas ele é muito raro. Então a probabilidade é muito baixa. Eu não diria o número porque não sei, mas a probabilidade é um evento raro, muito raro de acontecer. Em termos de procedimento, o senhor disse que lá no Golfo do México alguns procedimentos não foram adotados de forma nós, adequada. Por exemplo, jamais faríamos só para dar um exemplo, nós temos uma coisa que se chama centralizador no poço, que são você manter a coluna central centralizada dentro do poço. Você tem um equipamento chamado centralizador. O número de centralizadores usados foi menor do que nós recomendaríamos. O tipo de cimento usado na completação do poço foi diferente do que nós faríamos. O processo decisório de algumas questões na frente operacional foram diferentes dos que nós faríamos. Nós testamos o sistema de segurança muito mais frequentemente do que eles testavam. Então, são coisas de procedimento que nós fazemos que eles não fazem. Entre outras razões, não só porque nós temos muitos equipamentos, mas também, como eu já disse, nós somos muito grandes, mas porque, como nós estamos no Atlântico Sul, nós não podemos ter contratos de curto prazo com fornecedores. Os nossos contratos são mais longos. E como os contratos são mais longos, porque uma sonda dessa, deslocar ela do Mar do Norte para o Atlântico Sul, ou deslocar ela do Golfo do México para o Atlântico Sul, são 5.000 quilômetros, né? Custa caro,
isso faz com que nós tenhamos contato mais longos, e aí, como nós temos um contato mais longo com o operador da sonda, nós podemos exigir equipamentos que eles não exigem, que tem contratos de 3 meses, 4 meses. Então tem várias coisas que mudam e que nos tornam tranquilos em relação à menor probabilidade de acidente aqui. Presidente, falar do plano de negócio da Petrobras, que é alguma coisa que sempre sinaliza para uma discussão de conjuntura política e econômica, ainda mais diante da crise que nós estamos vivendo, né? No coração lá do capitalismo e ameaçando cair por cima da gente aqui. O plano de negócio da Petrobras, aprovado para o período de 2011 a 2015, prevê investimentos de 224,7 bilhões de dólares, contemplando um total de 688 projetos. Daria para os senhores traçar um panorama geral de para onde vai a maior parte desses recursos e também sobre o retorno esperado pelo Brasil, mas principalmente naquela parte lá. É um baita do investimento no momento que as incertezas estão por aí. É um investimento gigantesco. Você falar de 224,7 bilhões de dólares, as pessoas normais vão dizer, eu não sei o que é isso. Né? Porque aí geralmente eu uso o seguinte, sim, se você pegar 224 bilhões de dólares em 5 anos, dividir por 5, depois dividir por 365 dias, depois por 24 horas, depois por 60 minutos, depois por 60 segundos, é uma coisa que a gente pode entender. Mais de R$ 2.300 por segundo, 24 horas por dia. Por segundo. Nossa. Então dá para ver o tamanho. Né? É 2,3 mil reais por segundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, de onde vem esse dinheiro? Muito dinheiro. Né? Primeiro, se nós tivermos o preço do petróleo a $80, nós vamos gerar... Vocês trabalharam com $80. Se for $80, nós vamos gerar de nossa atividade operacional, depois de pagar todos os custos e depois de pagar dividendos para os nossos acionistas, incluindo o governo, nós vamos gerar de caixa livre 125 bilhões de dólares. Se o preço for 95, nós vamos gerar 149 bilhões de dólares. Então, entre 125 e 149 são de atividades operacionais nossas. Nós temos em caixa hoje 26 bilhões de dólares, que vão ser usados. Nós vamos vender ativos equivalentes a 13,6 bilhões de dólares. E vamos levantar no mercado de dívida entre 67 e 91 bilhões de dólares, dependendo do preço do petróleo. Então, nós acreditamos que não tem um grande problema financeiro. Por quê? Porque aumentar a dívida de 61 bilhões de dólares a 67 a 91 bilhões de dólares em 5 anos vai levar um indicador importante nosso, que é a relação entre geração de caixa e dívida, no máximo a 1,9 vezes. Ou seja, nós teremos uma dívida que é paga com 1 ano e 9 meses. Que é absolutamente tranquilo do ponto de vista de uma empresa que tem um horizonte de produção de 5, 6, 7 anos na frente e que tem hoje reservas para produzir 15 anos. Então, não vê maior problema por aí. Do ponto de vista da relação entre capital próprio e capital de terceiros, que é outro elemento importante para a capitalização, nós vamos estar entre 26% e 29%. Entre capital próprio e capital de terceiros. Então não tem um maior problema. Então nós não acreditamos que tem um problema financeiros. Porque a crise mundial não é a crise de falta de dinheiro. A crise mundial é uma crise de escolha de quem recebe o dinheiro. Então bons projetos terão dinheiro. Então nós não acreditamos que tem problema. Onde é que pode ter problema para nós? É na questão da cadeia produtiva, ou seja, na construção dos estaleiros, na construção de máquinas para fazer perfuração, na construção de motores para geração elétrica na plataforma, na construção de navios para transportar o petróleo, na construção de helicópteros especiais para levar o nosso pessoal para as plataformas, é na construção das tubulações que vão fazer a saída do gás e do petróleo, é na construção dos equipamentos que vão ficar na boca do poço no fundo do mar. É nessa questão, que é a cadeia de fornecedores, e que tem um impacto enorme sobre o conjunto da economia brasileira, que pode ter um atraso. Não é pela questão do dinheiro, mas é a velocidade do investimento da cadeia de suprimento de petróleo e gás. Mas isso, vamos dizer assim, o que é que vocês estão desenhando para ter o abastecimento?
o fornecimento ser bancado pela empresa brasileira instalada no Brasil e o que é que virá de fora? Quer dizer, quando o senhor fala aí dificuldades no fornecimento desses equipamentos todos, o senhor está se referindo ao Brasil, mas tem o mundo inteiro tem dificuldade. Alguns equipamentos demandam tempo. Demandam o mundo inteiro. Porque são equipamentos de água profunda, que nós somos o maior disparadamente do mundo, como eu já disse, e a nossa demanda é muito grande. Vou dar um exemplo. Sim. Sondas, que são equipamentos para perfurar poços de petróleo em água profunda. A frota mundial hoje é em torno de 70 sondas. Nós vamos precisar de 65 até 2020. Você vê o tamanho. Quase a totalidade. Quase a totalidade das sondas do mundo hoje, nós vamos precisar ainda até 2020. Você vê, isso precisa crescer a capacidade. Nós vamos vamos receber 39 sondas até 2013 e queremos 28 sondas que sejam entregues para nós, produzidas no Brasil. Nunca foram produzidas no Brasil. Mas as primeiras serão entregues depois de 2015. Então nós estamos dando um prazo para que os estaleiros sejam capazes de criar capacidade no Brasil. Nós temos hoje 287 navios de nossa frota. Nós vamos para 568 navios de barco de apoio até 2020. Nós vamos querer esses navios construídos no Brasil. Para isso tem que ter mais estaleiro. Nós vamos precisar de alguns milhares de quilômetros de tubulações. Nós queremos que isso seja construído no Brasil. Nós vamos precisar de alguns milhares de válvulas. Queremos que isso seja construído no Brasil. Nós vamos precisar de centenas de turbomáquinas de grande porte para geração, de capacidade de geração elétrica e de capacidade de injeção. E quando o senhor fala queremos, isso é possível a curto prazo? Não, nós queremos, quer dizer, se não tivermos, nós não faremos. Não tem como. Não tem como fazer a produção que nós estamos dizendo. Nós vamos levar a produção do Brasil de 2 milhões para 3 milhões em 2015 e para 5 milhões em 2020. Mas aí a Petrobras já está entrando no debate hoje, que é o grande debate nacional, sobre a desindustrialização, uma sinalização. Então, nós estamos na direção contrária, nós queremos industrializar mais e mais. Industrializar, mas é o debate de encontrar saídas, né? Exatamente. O senhor já está mostrando. Aproveitando aí a explicação do senhor, há uma queixa da ABINE, né, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, de que a Petrobras está dando prioridade nesse momento, com a pressa que tem de executar o pré-sal, a exploração da camada pré-sal, aos equipamentos produzidos no exterior em detrimento dos equipamentos produzidos no Brasil. O que é que o senhor diria a esses empresários? Eu disse à ABINE e à ABIMAC que eles estão vivendo um problema muito positivo do crescimento, dores do crescimento. Eu vou explicar por quê. Quando nós estamos exigindo 65% de conteúdo nacional de nossos navios, por exemplo, nós contratamos estaleiro e exigimos que 65% do equipamento seja nacional. Aí o estaleiro vai comprar máquinas. O estaleiro vai comprar, no caso da ABINE, sistemas de controle eletrônico. No caso da ABINE, o estaleiro vai comprar bússolas eletrônicas, vai comprar sensores eletrônicos, né? Só que, na medida que você vai para o segundo nível da cadeia de fornecedores, terceiro nível da cadeia de fornecedores, quarto nível da cadeia de fornecedores, a escala nossa passa a ser menor. Então, portanto, a compra que a Petrobras faz de certo tipo de bússola eletrônica, que é produzido pela indústria eletroeletrônica, vai ser pequena relativamente ao número de navios que nós compramos. Então, nós podemos dizer, queremos tais navios e temos capacidade de ofertar ao produtor de navio essa capacidade e essa escala. Mas eu não posso ofertar a mesma coisa nos componentes. Então, o que nós estamos fazendo agora é crescer no segundo elo, terceiro elo, chegando à ABINE, chegando às nave-peças, chegando às máquinas de conteúdo nacional nesses setores também. E que é um processo que leva tempo. Então, portanto, a queixa da ABINE é uma queixa legítima de dores de crescimento. No próximo bloco, nós vamos ver a questão dos biocombustíveis e também a produção de álcool. Aguarde.